Olá, gente boa! Hoje não é sexta-feira, hoje é sábado, mas para mim é um baita de um privilégio estar com você aqui nesse sábado no nosso Desperto Colonial. Eu sou Silas Carvalho, pastor de juventude da Igreja Batista em Jardim Colonial. Em momentos de crise, as pessoas elas questionam algumas coisas do caráter ou alguns atributos, algumas características fundamentais da pessoa de Deus. Soberania é um desses atributos que as pessoas questionam, principalmente quando a catástrofe ou a crise tem a ver com algum desastre natural ou com pandemia, como é o nosso caso. Nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de crise mundial, uma pandemia. E eu acredito que você tenha ouvido nessa pandemia alguém falar assim: Deus não está no controle de tudo, porque se ele estivesse, o coronavírus não existiria, pessoas não morreriam. Deus não está no controle de tudo. Essa é uma ideia extremamente errada sobre a pessoa de Deus e que causa problemas gigantescos na vida de quem acredita nelas. Isso vai trazer problemas para a vida diária delas e para a fé delas. Pensando nisso, eu quero te ajudar, eu quero fortalecer a tua fé e te mostrar que o nosso Deus, ele não é um Deus que assiste a história, mas ele é soberano, ele controla passado, presente e futuro. E nós vamos perceber isso em Gênesis, capítulo 15, a partir do versículo 7 até o versículo 21. Vamos ler? Então o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Então Abrão perguntou: Ó Senhor soberano, como posso ter certeza que a possuirei de fato? Então o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Então Abrão perguntou: Ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que a receberei de fato? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abrão apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abrão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abrão caiu em sono profundo, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abrão: Esteja certo de que os seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abrão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abrão naquele dia e disse: Dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje é ocupada pelos queneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferrezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Na semana passada, nós vimos que Deus ele falou de maneira profética a Abrão, em Gênesis 15, do versículo 1 até o versículo 6. Naquele momento, Deus se mostrou como um protetor e um provedor fiel a Abrão. E nós também aprendemos que a resposta adequada diante das promessas de Deus é responder com fé, é confiar de que o Senhor há de cumprir, porque Ele é um protetor e um provedor fiel. Mas como eu posso ter certeza de que Deus ele vai conseguir cumprir aquilo que Ele me prometeu? Uma coisa é prometer, outra coisa é cumprir, não é? Nós podemos confiar nas promessas de Deus, podemos confiar naquilo que Ele diz, porque Ele é totalmente soberano. Isso significa que Ele não somente conhece as coisas relativas ao futuro, mas Ele controla as coisas relativas ao futuro. Se temos um futuro, é porque o Senhor colocou esse futuro lá. No texto que lemos, depois de ter ouvido a reafirmação do Senhor de que Ele daria aquela terra como herança para Abrão e para os seus descendentes, Abrão pediu um sinal ao Senhor. Pedir um sinal não é demonstração de incredulidade, até porque no versículo 6, no versículo antes do que lemos, diz que Abrão creu e por isso ele foi considerado justo. E creu, ele não estava desconfiando. No Antigo Testamento, pedir um sinal ou receber um sinal do Senhor era algo extremamente comum. Como eu disse na devocional passada, Deus está falando de maneira profética com Abrão.
E as profecias no Antigo Testamento, elas eram seguidas por um sinal miraculoso que se cumpriria no futuro. Essa foi a maneira pela qual Deus decidiu demonstrar a sua soberania sobre o tempo. E por isso, muitas das profecias do Antigo Testamento, elas terminam assim: e vocês saberão que eu sou o Senhor. Só que antes de Deus dar o sinal pedido por Abrão, ele pediu para que Abrão preparasse alguns animais para que eles fizessem uma aliança. Naquela época, as alianças, os contratos, eles não eram feitos como hoje, com caneta e papel. As pessoas que iam firmar uma aliança ou que iam assinar um contrato, elas pegavam animais, cortavam ao meio, colocavam eles de uma maneira que fizesse um corredor entre as metades dos animais, e as duas partes contratantes passavam no meio dessas partes, dizendo assim: que algo aconteça comigo, ou que eu morra como esses animais, se eu não cumprir aquilo que eu estou prometendo para você, se eu não cumprir aquilo que foi combinado. Algum tempo depois que Abrão já tinha preparado todos os elementos para a aliança, Deus deu um sinal a ele, deu o sinal que ele esperava. Deus predisse, ele revelou que no futuro os descendentes de Abrão seriam escravos no Egito e que o Senhor os libertaria. Só que tem algo que me chama muita atenção. Como é que Deus pode garantir detalhes como datas, 400 anos de escravidão? Depois da quarta geração, os seus descendentes voltarão para essa terra que eu vou te dar. E também tem uma outra coisa que me chama a atenção, o que tem a ver os amorreus. Porque o Senhor fala que isso ia acontecer porque a maldade dos amorreus ainda não tinha atingido um nível de castigo. O sinal dado por Deus a Abrão é uma demonstração de que Deus ele não só conhece o futuro. Ele é alguém que olha no turno do tempo e fala, tal dia vai acontecer isso. Não, Deus é aquele que controla o futuro. Foi Ele quem colocou o futuro lá. Isso faz com que Ele possa garantir que no tempo determinado as coisas vão acontecer como Ele diz. Porque Ele controla as nações. Ele é quem controla o tempo. Depois de ter dado esse sinal a Abrão, mostrando que Ele é o soberano da história, que Ele é o soberano das nações, que é Ele quem controla passado, presente e futuro, Deus, Ele firma a sua aliança com Abrão passando no meio das partes cortadas. A tocha e o fogareiro, eles eram Deus passando entre as partes. E é interessante que Abrão não passou. Isso mostra que Deus ele estava se comprometendo em cumprir aquilo que ele prometeu de dar a terra como herança para Abrão. Só que isso não dependeria da atitude de Abrão. Deus estava fazendo ali uma aliança incondicional. Esse texto bíblico ele é extremamente importante para os primeiros israelitas que leram o livro de Gênesis. Aqueles israelitas que foram libertos do Egito e que andavam agora no deserto e já quase chegando para conquistar a terra de Canaã. Esse povo, eles deviam olhar para trás e falar assim: Deus cumpriu o seu sinal. Nós realmente somos descendentes de Abrão. Nós ficamos todo aquele tempo no Egito como escravos e na data exata nós fomos libertos. Deus cumpriu o seu sinal. E além disso, nós podemos ter certeza que nós vamos receber a terra como herança, porque Deus fez uma aliança incondicional, Ele não vai quebrar. O Senhor é fiel. Muito poderia ser dito sobre essa aliança feita entre Deus e Abrão, essa aliança incondicional, a aliança abraâmica. Mas pensando em promessas de Deus, eu não vejo um sinal maior do que a cruz vazia e o túmulo vazio. Em Jesus, muitos sinais prometidos no Antigo Testamento se cumpriram. E quando olhamos para trás, para a cruz vazia e para o túmulo vazio, nós devemos ser encorajados. E nós devemos ser encorajados nesse momento de crise a confiar no Senhor. O Senhor é o soberano das nações. Ele é o soberano da história. Ele não falha. Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Assim como foi prometido no Antigo Testamento, o Senhor Jesus veio. Ele disse que morreria e Ele morreu. Ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia e no momento exato que Ele prometeu, Ele ressuscitou. Um pouco antes de subir aos céus, Ele disse que voltaria em grande glória. E nós confiamos que quando Ele voltará para nos buscar, para que nós desfrutemos por toda a eternidade do descanso prometido por Deus, do descanso garantido por Deus e de um relacionamento de grande intimidade. E nós podemos confiar que isso há de acontecer, porque Deus não só olha e vê o futuro, não, Deus controla o futuro, Deus determina o futuro, Ele quem colocou o futuro lá. Essa é a nossa maior esperança e nós clamamos ao Senhor e confiamos no Senhor na certeza de que Ele é soberano. Não fique atemorizado nesse momento de crise. Confie no Senhor. Isso não saiu fora do controle dele. Tudo isso faz parte do seu plano soberano para a história, que vai nos levar até um dia que estaremos com Ele eternamente nos céus. Vamos orar?
Senhor, eu quero colocar nas Tuas mãos a nossa vida e nos ajude a confiar no Senhor. Olhando para trás, nós vemos vários sinais, milagres que o Senhor prometeu e que o Senhor cumpriu. E olhando para a história bíblica, eu, Senhor, confio de que o Senhor tem controle total sobre as coisas que acontecem hoje. Senhor, me ajude, Senhor. Ajude essa pessoa que me ouve a confiar no Senhor. Porque o Senhor não é um Deus que fica olhando e assistindo a história. O Senhor é um Deus que age, porque é soberano e controla toda a história, controla a história de todas as nações. E não só a história de todas as nações. O Senhor é o soberano da minha história em particular. Nada na minha vida acontece, nenhum fio de cabelo cai da minha cabeça, nem um passarinho cai do céu, se o Senhor, se não for da tua permissão. É isso que nós acreditamos e confiamos. Esperamos o dia em que o Senhor voltará em grande glória para nos buscar. Ó Senhor, como esperamos esse dia e confiamos, Ele vai chegar. Em nome de Cristo, amém. Uma boa semana e até o próximo Desperta Colonial.